noite. Boa noite a todas as pessoas presentes. É um prazer recebê-los aqui em nosso primeiro simpósio da área de gestão, em especial de gestão de pessoas. E nós sabemos que esse horário tem uma questão de tráfego, né, e tudo mais, e as pessoas estão chegando, mas nós queremos recebê-los com muita alegria, com muito bem-estar nessa noite, em que pretendemos discutir questões que são caras, preciosas, que são urgentes do presente do trabalho. Então, desejo a vocês muito boa noite e que aproveitem bastante o nosso simpósio. Nós preparamos esse simpósio com muito cuidado, com muito carinho para vocês. Estamos contando aqui hoje com uma equipe de profissionais que, para além de serem qualificados, porque a qualificação é uma obrigação profissional, é uma obrigação institucional, eles são pessoas que vivem na prática aquilo que eles vão ensinar para vocês neste primeiro simpósio. Nossos professores vivem aquilo que ensinam. Eles são professores que se dedicam e que, inclusive, dedicaram esta noite para que possamos ter uma discussão maravilhosa acerca dessa temática, a tendências do presente do trabalho. E olha só que interessante, por que presente do trabalho? Porque o futuro se constrói com ações no presente. E é por conta disso, de tanta aceleração que estamos vivendo, tantos fenômenos que têm transformado o mundo do trabalho, que nós pensamos em discutir o trabalho pela ótica do presente. Então, desejo a vocês muito boas-vindas e já já nós vamos dar continuidade aqui com o nosso simpósio. Aqui no nosso chat, boa noite. Agradeço o convite de Gleides. Olha só que interessante, Gleides, pessoas vindo aqui através de você. Muito bacana. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Eu acho que eu não me apresentei, né? Cometi essa gafe, me perdoem. Eu sou a professora Andréa Bispo, sou coordenadora dos cursos da área de gestão aqui na Faculdade Olga Metzger, atualmente do curso de gestão de pessoas com ênfase em psicologia organizacional, e essa atividade é uma promoção dos nossos cursos. Teremos também um curso de liderança e competências socioemocionais, um curso de gestão inovadora, segurança no trabalho e inteligência artificial. Então, estamos aí antenados com a inovação na área de gestão de pessoas a partir dos cursos da Olga Magic. E eu quero convidar aqui para começar a brilhantar o nosso simpósio, a nossa querida professora Gleides Cazumbá, que inclusive na semana passada desenvolveu uma oficina aqui muito bacana de inteligência artificial e foi assim um show. A oficina foi tão boa, gente, que nós vamos ter a segunda edição, sabe? Porque nós precisamos construir muitas coisas com a Gleides e ela é uma querida parceira aqui nossa da Olga Médica. Então, Gleides, por favor, se aproxime. Oi, Sandra. Oi, Denise. Sejam todas bem-vindas. Estamos muito felizes de ter vocês aqui nesse momento, participando desse simpósio, né, falando aí do futuro do presente. Do presente, né, do trabalho. E por que o tema presente do trabalho? Como a Andrea trouxe o tema presente do trabalho, ele reforça-se porque a gente está construindo o futuro agora. Eu sempre me questiono, né, a possibilidade da gente estar falando do futuro. O futuro é tão imprevisível, que falar do presente para mim tem muito mais sentido. Falar da postura em que a gente adota, refletindo o presente e co-criando esse futuro faz toda a diferença. Então, nesse simpósio, eu quero trazer para vocês a importância da cocriação, colaboração e, principalmente, a importância da gente gerar valor a partir da nossa existência. O tema futuro do trabalho, ou o mundo do trabalho, ele está mudando, e mudando muito rapidamente. Mas antes de falarmos sobre isso, vale reforçar que esse simpósio de gestão de pessoas da Faculdade Olga Metti, ele acontece hoje celebrando a nossa pós-graduação. Ele também reflete um convite para quem está buscando se atualizar
e gerar resultados a partir de novos conhecimentos, novos saberes, compreendendo o presente. Então, com temas como segurança psicológica, convivência, gestão de conflitos e comunicação compassiva, especialistas vão discutir os desafios que impactam diretamente a produtividade, o bem-estar e a cultura organizacional. Como está o volume, pessoal? Melhorou? Melhorou? Excelente. Nós checamos aqui. Então, vão dando feedback a partir do chat. Então, o mundo do trabalho, por estar em constante transformação, nós hoje temos um desafio de construir ambientes mais organizacionais mais saudáveis e como lidar com os conflitos durante a rotina. O ambiente do conflito, ele vai ser abordado aqui por Alexandre. A gente tem aí uma grande dificuldade em compreender as dimensões do conflito, entender se o conflito ele é saudável e até quando ele se torna saudável, entender se esse conflito pode se tornar um confronto e até que ponto esse conflito pode nos ajudar a resolver ou co-criar soluções para que a gente faça entregas mais saudáveis desses ambientes. Então, quando a gente fala do simpósio e fala do presente, o conflito, hoje ele existe em todos os ambientes. Algumas dessas questões para o nosso evento, e aí o que que a gente pode esperar enquanto questões para o nosso evento? A importância da segurança psicológica, como aplicá-la, o que é a segurança psicológica, como nós podemos trabalhar com a arte da convivência, o que que importa e como importa a arte da convivência, como conviver com diferentes perfis comportamentais, opiniões, formas de agir, como trabalhar a gestão de conflito, como trabalhar a comunicação compassiva e o feedback. Alguns nomes vão estar com a gente falando dessas tendências, e o nosso desafio é poder arquitetar todos esses temas de forma robusta, organizada, expressando também de forma colaborativa para que outras pessoas consigam compreender essa dinâmica, fortalecendo e trazendo um ambiente de trabalho mais saudável. Então, hoje nós vamos compartilhar com vocês nossas experiências e compartilhar tendências desse presente na possibilidade de fomentar ideias, insights para que a gente construa um futuro mais saudável. Lembrando que saúde e bem-estar, saúde mental, hoje é um dos principais pilares trabalhados na organização. Nós teremos aí, se não me engano, a partir de maio, a NR1 falando sobre saúde mental. Ela já existe há algum tempo, assim como a inteligência artificial já existe há 70 anos e somente agora nós temos um boom aí com a sua evolução. Saúde mental, baseado na NR1, ela já existe enquanto segurança do trabalho e hoje é um dos pilares mais evidentes. Então, falar do presente é reconhecer o futuro. Então, hoje a gente reconhece quais são as tendências do futuro, quais linguagens de comunicação nós precisaremos usar para que a gente consiga garantir a sustentabilidade das pessoas nesses ambientes laborais e como a gente pode contribuir para que as coisas aconteçam da melhor forma. Hoje o convite é para que vocês se tornem co-criadores desse ambiente e conheçam um pouco dos professores, os quais vão estar compondo os professores da pós de gestão de pessoas aqui na Olga. Eu desejo para vocês um excelente evento, aproveitar, fazer muitas anotações, atualizar-se sobre as práticas, entender sobre estratégias de convivência, conectar-se com os principais especialistas desse encontro e garantir também sua experiência enquanto pós-graduação, né? Quais atualizações a gente vai estar fazendo, como a gente vai estar fazendo. Esse é o convite que a gente faz para vocês. Eu quero deixar um abraço, agradecer a participação de vocês, meninas, por esse encontro, e convidá-las para os próximos, que nós teremos aqui na Algo enquanto grupo docente. Um forte abraço e um bom evento. E aqui já do meu ladinho, a professora. Ah, abre depois a apresentação. Pronto. Aqui do meu ladinho, a professora Estela Scher, e ela vai se apresentar. Alguns de vocês já conhecem a Estela. Quem é aluno da Olga tem a grande oportunidade de estar ao lado de grandes especialistas, como a Gleides Casumbá, que passou aqui agora há pouquinho, a professora Estela Scher,
que já é professora também do nosso quadro aqui de professores do curso de Gestão de Pessoas. E a Estela vai bater um papo, né, Estela, muito interessante a respeito de segurança psicológica. O que que é esse conceito de segurança psicológica? Como que isso nos afeta no dia a dia do trabalho? Como que isso afeta a liderança, as equipes? E por que que estamos precisando tanto desse tipo de segurança? Essa é a primeira discussão aqui do nosso simpósio. Espero que vocês aproveitem. Anotem, por favor. E, aliás, eu quero fazer um combinado com vocês. Cada vez que vocês perceberem que tem um insight interessante, uma coisa bacana, algo que vocês perceberam como importante, que vocês vão levar para a prática de vocês, aqui no chat vocês vão escrever assim: tá valendo, ok? Porque por mais que a gente diga que esse é um evento gratuito, vocês estão pagando esse evento com a moeda mais cara que vocês têm, que se chama tempo. Então, essa é uma dedicação do seu tempo, você escolheu, entre diversas outras coisas, estar aqui conosco. Então, eu quero que vocês escrevam, sempre que tiver um insight, aí no chat. Tá valendo, beleza? Então, com vocês, a professora Estela Scher. Palmas virtuais aqui, ó, que nem a gente faz para a pessoa que tem deficiência auditiva. Obrigada, Andréa. Boa noite, gente. Vou compartilhar aqui com vocês a tela. Preciso abrir aqui, né? Só um minutinho. Acho que é isso mesmo. Pronto. Vocês conseguem ver a tela já, por favor? Podem me dizer? Sim. Queria tirar isso daqui, mas deixa assim mesmo. Pronto, todo mundo vê bem assim, colocando em formato de apresentação, ou é melhor colocar em slide? Tá bom. Então muda aqui. Assim, tá bom? Só que aí não vai passar, né? Vamos testar. Tá bom. Enquanto isso, eu vou me apresentando, né? Se vocês puderem, eu vou deixar aqui por enquanto para eu tentar visualizar um pouquinho as pessoas, porque eu não estou vendo aqui. Tem gente no chat aqui, deixa eu ver. Está bom. O pessoal está dizendo que está vendo, que está bom. Ok, então vamos nessa. Então, gente, como a Andrea falou, eu sou Estela, eu faço parte do corpo docente aqui da pós-graduação da Faculdade Olga Metzger, e eu vim bater um papo com vocês hoje sobre segurança psicológica. É um tema aparentemente simples de ser compreendido e bastante complexo para a gente colocar em prática. Então, hoje eu não tenho a pretensão de aprofundar esse conteúdo, mas simplesmente trazer à tona um tema que está bastante atual e muito necessário, tá? Então, vamos entender um pouquinho. Quando a gente fala de falar sobre segurança psicológica, é falar sobre o quê? É falar sobre o capital emocional que existe nas empresas, porque a gente precisa lembrar que todos nós somos feitos de emoções. E as emoções são construídas dentro da gente através das narrativas que a gente vive na vida, das experiências que a gente vive na vida. A educação que a gente obteve, a cultura que a gente está inserido, tudo mais que influenciou na nossa educação até o momento atual. Então, isso forma um capital emocional que se junta dentro de uma mesma empresa. Então, esse aglomerado de pessoas, que é um capital emocional junto, precisa ter um mínimo, né, de convivência segura para que ele possa performar bem. Falar de segurança psicológica também é falar de uma inteligência coletiva e a potência que é isso. O que seria a inteligência coletiva? A gente falar que a diversidade que existe hoje dentro de uma organização, ela produz uma potência absurda, incrível, e que isso precisa ser aproveitado. Então, falar de segurança psicológica também é falar sobre isso. Falar de segurança psicológica é falar sobre a transformação das relações. Como a gente consegue transformar as nossas relações dentro da empresa, o impacto disso tanto na empresa como na sociedade. Porque se a gente trabalha num ambiente seguro psicologicamente,
nosso bem-estar aumenta, a nossa produtividade, a nossa performance, o nosso estado de felicidade, e isso reverbera na minha vida profissional, na minha vida pessoal. A gente leva isso para casa, leva isso para os ambientes onde a gente frequenta. E falar de segurança psicológica é falar de coragem. Essa parte da coragem, vou deixar para falar um pouquinho mais no final, porque parece que não tem sentido, né? Por que falar de segurança psicológica tem a ver com coragem? Porque não é fácil implantar segurança psicológica dentro de uma organização. Mas no finalzinho da minha apresentação aqui, eu volto a falar desse tema da coragem, tá? Então, é só para vocês entenderem, assim, de uma forma bastante breve e resumida, a importância de se falar sobre segurança psicológica. E aí eu trago, na carona desse tema, o cenário que nós temos hoje no mundo, de uma forma também bastante sucinta. A gente tem um mundo hoje que provoca e promove inovação o tempo inteiro. Isso é fato. A gente não consegue nem muitas vezes acompanhar o volume de coisas que acontecem inovadoras e o quanto também os profissionais são cobrados dentro das organizações para inovar, para trazer novidades, para ousar tecnologias, metodologias, desenvolvimento de pessoas. Então, a inovação está no cenário das organizações no mundo atual. Produtividade é a linha de frente de toda organização. Toda organização existe e precisa produzir. E ela produzindo, ela gera crescimento. Então, esse é o cenário do mundo de hoje também. O mundo de mudanças e incertezas, isso já tem sido falado há muitos e muitos, muitos anos. Nós estamos vivendo mudanças hoje numa velocidade muito grande e numa intensidade muito grande. Então, isso deixa a gente também bastante desconfortável, porque a gente precisa acompanhar essas mudanças. E, como tal, o ambiente onde eu trabalho, a organização onde eu trabalho, ela precisa me dar condição, né, de ter um ambiente seguro psicologicamente para que eu consiga lidar com tais mudanças e as incertezas, porque a gente, de fato, não tem certeza de nada, né? Nós vimos o episódio da pandemia, que já tem alguns anos aí que, graças a Deus, se foi, mas a gente viu que a gente dormiu de um jeito e acordou num mundo completamente diferente depois da pandemia. Então, esse é o mundo de hoje. Saúde mental e emocional, né? Vocês viram a Gleides falar sobre isso na apresentação dela. Essa é uma pauta hoje que está aí, tendência dentro das organizações, e dentro desse cenário de adoecimento que a gente tem das pessoas, do ponto de vista mental e emocional, a gente traz a segurança psicológica também como um fator importante para tratar esse cenário. Conectar as pessoas no presente rumo ao futuro. Esse é um cenário. Como é que eu, dentro de uma empresa, consigo conectar todas as pessoas que trabalham nela, engajá-las, rumando para um futuro único, para o mesmo objetivo, todo mundo remando no mesmo barco para chegar no mesmo lugar? Como é que eu faço isso, considerando todos os outros itens que eu trouxe desse cenário? Tomar decisões de forma colaborativa, isso também não é uma tarefa fácil, né? Tomar decisão sozinho já não é fácil, imagina isso no contexto de grupo, no contexto de equipe. E construir um clima organizacional saudável de forma consistente. Isso também hoje é uma demanda do mundo corporativo atual. Como é que eu construo um clima organizacional que seja minimamente saudável? A gente podia chamar de equilibrado, mas eu particularmente não gosto muito dessa palavra, porque é algo muito relativo quando a gente fala de equilíbrio. Então, eu acho que saudável ele é mais interessante para a gente tratar e de uma forma consistente, que não sejam com ações pontuais, mas que o clima organizacional seja algo perene dentro das organizações. Então, esse é o cenário que a gente se encontra hoje, de uma forma muito breve, muito resumida, mas que vocês vão entender onde a segurança psicológica atua. Então, eu trouxe o cenário para a gente entender por que a segurança psicológica hoje está sendo tão falada, está sendo trazida como tendência. E aí, eu vou trazer para vocês a pessoa especialista que criou e cunhou esse termo, que é a doutora Amy Edmondson. Ela é professora da Escola de Negócio de Harvard, especialista em cultura de grupos. E muito interessante que, da mesma forma que Gleides falou da inteligência artificial, que já existe há muito tempo, só agora a gente está trazendo, né, para a nossa realidade, para o nosso convívio, a segurança psicológica também já é um tema que ela trouxe há 20 anos, mais de 20 anos, porque foi na década de 90. Então, como foi que ela chegou na segurança psicológica? Ela começou a querer entender como é que fazia dentro das organizações para lidar com os erros, como se lidava com os erros dos profissionais dentro das organizações. E ela começou a estudar. E depois de muitos estudos, ela chegou à conclusão que a segurança psicológica é a crença compartilhada pelos membros que estão dentro de um mesmo time,
de que todo esse time em si tem que ser um ambiente seguro para tomar riscos interpessoais. Está entre aspas aqui, porque está exatamente do jeitinho que ela trouxe. Então, um ambiente que é psicologicamente seguro, ele é um ambiente onde as pessoas todas se desafiam a correr riscos, elas ousam juntas, elas decidem, elas mudam ideias, elas revisitam a rota, elas dialogam temas sensíveis, elas divergem em opiniões, elas têm conversas difíceis, né? E isso tudo é com o objetivo de entregar uma produtividade, entregar um resultado. Então, basicamente, de uma forma assim bem didática e bem resumida, a segurança psicológica é esse grupo compartilhado, onde as pessoas não têm problema, não vão sentir nenhum receio de retaliação, de humilhação, de julgamento, não existe isso. As ideias, elas vêm à tona, todo mundo tem lugar de fala, todo mundo tem voz. E isso acaba que gera um nível de produtividade muito maior, porque muitas ideias vêm à tona, muitas soluções, revisitas de estratégias, muito redesenhos de rotas, de planos, de metas, porque um time está todo mundo caminhando junto, unidos juntos, pensando no todo. De uma forma bem resumida, gente, o conceito da segurança psicológica é esse. E aí eu queria trazer aqui algumas curiosidades interessantes. Mais ou menos em 2015, o Google começou a tentar desenvolver um projeto chamado Projeto Aristóteles, e o objetivo inicial, o que impulsionou essa ideia, foi entender como é que uma equipe, né, um grupo, pessoas que estão embaixo do mesmo guarda-chuva de cultura organizacional, a Google é uma empresa de cultura muito forte, né? Alguns grupos performavam muito bem, produziam muito, e outros não. E eles partiram para esse estudo, para essa pesquisa. E aí, qual é a conclusão? Que a segurança psicológica, ela não é o fim, ela é o meio. Então, ninguém trabalha numa empresa com o objetivo de, aqui o objetivo da minha empresa é promover segurança psicológica. Não. A segurança psicológica, ela é o meio, ela é a ferramenta, é como se fosse o equipamento que vai ajudar a empresa a entregar mais performance. Então, o case do Google, que é esse projeto Aristóteles, mostrou que, ao contrário do que todo mundo achava, que os talentos individuais, juntos dentro de uma mesma equipe, é que entregavam os melhores resultados, isso não foi o que foi visto no resultado do case, da pesquisa. Eles perceberam que a equipe de melhor produtividade, de maiores performances, eram aquelas que interagiam e trabalhavam junto, literalmente como uma equipe, onde tinha esses fatores que eu falei anteriormente para vocês, onde tinha diálogos possíveis, conversas difíceis, temas sensíveis, tomadas de decisões, até divergências de ideias. Isso tornava as equipes mais ágeis, mais produtivas e mais, inclusive, consistentes. Todo mundo se posicionava, tinha lugar de voz, todo mundo se sentia pertencendo àquela cultura. E aí, depois do Google, muitas outras empresas foram fazendo pesquisas, e eu trouxe um outro dado também que eu achei interessante, que é de um cenário bastante conhecido. Em 2017, há uma pesquisa do MIT, também dentro das organizações, com o mesmo objetivo de entender a diferença entre equipes que performavam e equipes que não tinham a mesma entrega de performance. Eles chegaram à conclusão de 2 comportamentos chaves: a distribuição igualitária de fala dentro de um grupo e a sensibilidade para perceber o outro. Então, na hora que um grupo ele está literalmente engajado, todo mundo remando para o mesmo caminho, e todos têm lugar de fala, todos têm condição de se posicionar, de ser ouvido, de trazer ideias, de compartilhar, de divergir, e as pessoas são sensíveis o suficiente para perceber o outro, né, para engajar o outro, para trazer o outro, não tem disputa, não tem competitividade, tem colaboração. O resultado disso são times mais engajados, colaborativos, inovadores, ágeis, flexíveis e de alta performance. Então, a segurança psicológica hoje está sendo vista como um meio, que eu mostrei para vocês, de entregar alta performance. E aí, como é que a gente cria segurança psicológica dentro de um time? Como é que isso pode ser colocado literalmente na prática? Então, aqui vale um ponto de atenção, que é onde eu volto a falar da coragem. É um conceito relativamente simples,
mas já tem muitos estudos, já tem muitos autores. Eu trouxe a doutora Amy porque foi a quem cunhou esse termo. É, e eu acho que ela, inclusive, tem um livro que eu recomendo chamado Organização Sem Medo, que é dela, onde ela traz isso como ela traz exatamente todo esse objeto de estudo dela, né? E alguns cases, estatísticas, pesquisas e tal. Então, o primeiro passo para criar uma segurança psicológica dentro de um time é acolher que o time precisa aprender junto. É o ponto de partida de uma equipe que quer trabalhar, cuja segurança psicológica está na base. Só que isso, gente, não é simples, né? As coisas precisam estar claras, as metas precisam ser claras, todo mundo precisa conhecer os objetivos, aquela prática de gestão à vista. Não adianta ter nada escondido e oculto, tudo precisa estar muito claro. As pessoas precisam ser confiáveis, as pessoas precisam cumprir os seus prazos, entregar seu trabalho de qualidade, as pessoas precisam se apoiar mutuamente, a competição tem que dar lugar para colaboração. E o ponto de partida é o aprendizado contínuo e consistente e sempre, tá? Acolher os erros como oportunidade de aprendizado. Então, esse seria o grande ponto de partida para começar a criar segurança psicológica dentro do time. Isso é simples? De forma alguma. Dentro dos nossos cursos, temos disciplinas onde esse assunto será bem mais aprofundado, porque esse assunto tem muito material, tem muito conteúdo,